Olá, como vai? Muito boa noite. Nós começamos ao vivo o programa Mais Saúde desta terça-feira. Lembrando que, como sempre, você pode participar conosco pelo telefone 3821-4488 e esclarecer as suas dúvidas com os nossos entrevistados. Hoje nós teremos dois assuntos no programa. Na segunda parte nós vamos falar um pouco a respeito da história da UTI neonatal aqui do Hospital Regional, que completa 10 anos, gente. E olha, realmente falando que trazendo vida, cuidando da vida dos bebezinhos recém-nascidos, e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso na segunda parte do programa. Fique conosco até lá. E para começar, outro assunto muito interessante, nós vamos falar sobre surdez e também sobre problemas no ouvido. O que pode causar a surdez, quais os problemas mais comuns e como cuidar deles. E é interessante também a gente falar de alguns mitos, né? O que é verdade, o que não é, para a gente saber cuidar bem das nossas crianças e também das pessoas que sofrem com esses problemas no ouvido. Para falar a respeito disso, eu recebo o médico otorrinolaringologista do Hospital Atual, Dr. Maurício Costa e Peixoto, que vem falar para a gente mais uma vez. Dr. Maurício, boa noite, prazer tê-lo conosco. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Problema de ouvido é comum, Dr. Maurício? Problema de ouvido é muito comum, tá? Desde a infância, como o pessoal fala de mamanda caducando, é comum cada idade ter um problema mais comum, mas infelizmente é muito presente no dia a dia. Tem gente que é mais suscetível a esse tipo de infecção, algum problema no ouvido, doutor Maurício, ou não? As crianças, elas sofrem mais com infecção, com dor de ouvido, porque o ouvido da criança, ele é um ouvido imaturo. A musculatura que a gente usa para deglutição, ela tem uma função importante para o funcionamento do ouvido e ela costuma ser imatura e facilita as infecções de ouvido. Então, as crianças, depois de uma virose, de uma gripe, um resfriado, é muito mais comum evoluir com otite do que um adulto. Uhum. E o que a gente tem que fazer de cuidado? A gente já sabe, hoje até a gente, quando eu falei lá no 30 Minutos que a gente ia falar sobre isso, o Gui Boaventura perguntou a questão de limpar o ouvido, aquela coceirinha que dá, e fez até uma carinha boa, doutor Maurício, limpando com o cotonete. É correto a gente fazer isso? Olha, o cotonete, ele não foi feito para limpar o canal do ouvido. Tá? Ele não, e é o que é o mais comum, né? A gente limpa a entrada da orelha, que é o cotonete serve para isso, e o conduto ele teria que ser deixado livre. A gente tem um mecanismo de limpeza onde a cera que é produzida da parte média do ouvido para fora, ela é trazida gradualmente para o exterior. Toda vez que você usa cotonete, você está empurrando essa cera de novo para o interior do ouvido. Então você está facilitando a formação de rolha de cerume. O cotonete também ele é muito grosseiro para a pele do ouvido, com uma pele extremamente delicada, ela é muito fininha e ela traumatiza por qualquer coisa. Então é comum você ter dor de ouvido por causa de uso frequente de cotonete. E você vai olhar a pele e ela está sofrendo pela manipulação constante. Uhum. E essas infecções, por exemplo, provocadas por esse uso errado, pode chegar a perder a audição, doutor Maurício? Não, isso é raro. Tá? Ele pode ter uma perda de audição momentânea, porque a pele ela pode inchar a ponto de ocluir totalmente o canal do ouvido. Tá? É uma dor horrorosa e a pessoa chega lá totalmente surda, você vai olhar, está tudo inchado, você tem que tratar um inchaço para a audição voltar ao normal. Tá? Mas é provisório. Quer dizer, na hora de secar mesmo, é o secar com a toalha só por fora e pronto. A recomendação que a gente dá lá no consultório é assim, o pessoal esquece que tem orelha, vai tomar o banho e depois do banho, que ele enxugou a cabeça, enxugou o rosto, ele vai pegar a toalha úmida e limpar a orelha, as dobras da orelha ao redor da entrada do canal. A limpeza está feita. Eu até concluo lá falando assim, que a gente pode cortar a orelha, jogar na feijoada que ela vai estar limpinha. Ninguém vai reclamar. Só que a tendência da gente é tentar limpar tudo. Tá? A gente tem que lembrar, toda vez que você introduz o cotonete no conduto auditivo, no canal, vai sair sujo de cerume. Porque a cera é uma secreção da pele do ouvido que está sendo produzida constantemente. E ela tem que ficar ali. Ela tem uma função importante, ela protege a pele contra infecção, contra ressecamento. Ela é muito importante, ela tem que ficar. E para a piscina, doutor Maurício? Vai mergulhar, fica mergulhando.
Aquela água que vai entrar por ali, aquela água pode provocar uma infecção, pode causar alguma coisa? Isso ocorre com frequência também em crianças, que crianças gostam de ficar mergulhando o tempo todo. E assim, a água quente ela é pior em termos de causar infecção do que a água fria. Tá? Porque a água quente a bactéria prolifera com mais intensidade. E se não tiver uma higienização muito boa da água, vai ter infecção de ouvido por conta disso. Tá? Nós temos uma cidade próxima a nós, né, que é Caldas Novas. Lá é frequente a gente ter pacientes que voltam de lá com dor de ouvido por causa da natação. Lá. Uhum. Colocar algodão no ouvido resolve, doutor Maurício? Tá com dor? Esquenta? Já vi falar que esquenta o algodão? Para o calor local, e isso assim, o pessoal mais antigo lembra que a avó da gente fritava um alho, enrolava no algodão e botava no conduto. O calor local ele alivia a dor, tá? Mas enquanto está quente, o calor passa, a dor volta. Tá? Mas ajuda bastante. Você pode colocar uma toalha morna, uma bolsa de água morna, ajuda a aliviar a dor de ouvido, mas você tem que tratar a causa. Uhum. Porque senão você vai ficar tratando a dor, que é um sintoma de uma doença. Uhum. E a doença persiste. Essas infecções, elas podem se tornar persistentes, assim, vir e voltar várias vezes, doutor Maurício? Isso depende muito da pessoa. Então, assim, aquele que pratica natação como esporte aquático. Então, tem algumas pessoas onde a pele começa a não tolerar a exposição frequente à água e ele vai ter sempre infecções, a gente chama de otites externas recorrentes. Tá? O usuário de cotonete pode ter isso também. E a gente pode resolver, no caso da natação, mandando fazer um tampão para a pessoa, que a pessoa faz um tampão individual, onde ele veda o ouvido a entrada de água. Então a água não entra, ele vai parar de ter problema. Uhum. Funciona muito bem. Mas o algodão mesmo, ele não resolve. Tá? Porque o volume de água é muito grande e acaba entrando. O algodão, até com chuveiro, a água acaba entrando. Uhum. Mesmo o algodão úmido com óleo, ele não consegue ser eficiente nisso. E essas otites recorrentes, elas podem provocar uma perda de audição? Pode. É raro a gente ver isso hoje em dia, porque os antibióticos eles ajudam bastante, mas a gente pode ter uma otite externa crônica, onde a pessoa mantém a pele do conduto auditivo constantemente demaciada. Existem casos, mais raros ainda, felizmente, onde você tem, a gente chama de estenose, onde a pele não volta mais ao normal. E a pessoa vai ter uma perda condutiva porque o som não consegue atravessar a barreira de pele para chegar lá no tímpano. Uhum. E esses casos, assim, você opera, volta. A gente tem que fazer o possível para não chegar nesse ponto. A infecção, ela pode começar mais simples assim e entrar realmente e provocar uma coisa mais séria? Se não for bem cuidado? A otite externa, ela costuma se limitar a ficar no conduto auditivo. Uhum. O que pode ocorrer são os pacientes que têm problema de imunidade, os diabéticos, por exemplo, os diabetes não controlados. Eles podem ter otites externas gravíssimas por determinadas bactérias, onde você tem que tirar osso necrosado e a pessoa às vezes pode até evoluir com morte se não for tratada adequadamente. Isso felizmente não é o do dia a dia, mas isso pode ocorrer. Tá? Mas as otites externas elas costumam ter uma resolução simples na maioria das vezes. Uhum. Chega a sair alguma secreção? Quando aparece alguma coisa é mais sério? Nas otites externas, quando a infecção é mais grave, ela cursa com, a gente chama de otorreia, o leigo chama de purgação de ouvido, ele vaza pus. Tá? Isso pode ocorrer nas infecções mais graves. E aí é mais sério nesse caso? Não, esse é mais sério porque você tem que fazer uma limpeza no ouvido, você tem que, às vezes, usar um antibiótico oral. A gente, na maioria das vezes, na otite externa, só com gotinhas de antibiótico a gente resolve. Uhum. Nos casos mais sérios, tem que ter antibiótico oral, às vezes até medicamento intramuscular ou venoso a gente tem que fazer. Ok. A Cida, do bairro Padre Eustáquio, ela pergunta se pode pingar álcool absoluto quando sai da piscina para evitar dor de ouvido. Isso assim, se for um uso esporádico e se você não tiver perfuração de membrana timpânica, em teoria, se você tiver um ouvido normal,
Então, você saiu da piscina, você notou que tem água no ouvido, você pode pingar uma gotinha de álcool a 70%, e você pinga e vira a orelha para baixo para o álcool escorrer, e isso costuma resolver. A gente faz isso volta e meia no consultório. Mas o ideal é que você tenha um ouvido normal. Porque assim, se você tiver perfuração timpânica, você já não pode fazer isso. Se você já tiver com otite externa e você pingar álcool, seu ouvido vai doer bastante. Tá? Então, o ideal é não ser uma rotina, é uso esporádico. A própria cera pode provocar uma perda de audição ou uma sensação de perda de audição? É uma causa comum de perda auditiva, é rolha de cerume. São pacientes usuários de cotonete ou que usam... Quando a gente fala cotonete, é grampo, tampa de caneta, graveto, o povo enfia de tudo dentro do ouvido. Então acumula, a pessoa vai lá e fala, meu ouvido está entupido, costuma ser uma coisa de 2, 3 dias de evolução, e você vai olhar, tem uma baita de uma cera que você tem que tirar lá. A gente pode remover isso com cerume, a gente pode, com curetas, pode tirar com água morna, que a gente joga com auxílio ou de seringas ou de um motor específico, e limpa o ouvido e resolve o problema. Mas é um procedimento feito pelo médico. É o ideal. Tá? Assim, a gente... tudo parece muito simples na mão de quem sabe fazer as coisas, né? Então, você pega um mecânico, ele conserta seu carro lá, mas é porque ele faz aquilo todo dia. A mesma coisa com o otorrino. A gente lava o ouvido com frequência, então parece muito simples. Mas na mão de um leigo, ele pode perfurar o tímpano. E aí você pode ter uma surdez permanente por causa de uma barbeiragem de alguém inabilitado. Doutor Maurício, a perda auditiva na criança, a gente está falando muito da questão da criança, é perceptível hoje já com o teste da orelhinha, né? É essencial se fazer porque com o decorrer do desenvolvimento da criança pode comprometer inclusive a fala, né? Assim, hoje com o teste da orelhinha você consegue selecionar os meninos que podem ter surdez. Um teste da orelhinha negativo, quer dizer que não respondeu ao teste da orelhinha, ele não significa surdez. A criança tem um risco de ter surdez. E com o teste da orelhinha, a tranquilidade que a gente tem é que nenhuma criança com surdez o teste vai dar positivo. Então, todas as crianças com surdez, o teste vai acusar alteração. E a gente vai ter que fazer uma triagem depois para selecionar aquelas com a surdez. E agora tem muita criança com teste da orelhinha negativo que depois, com os outros exames, você vê que foi uma falha do teste. É um falso negativo. E você tranquiliza os pais. Tá? Mas é inconcebível hoje uma criança não fazer um teste da orelhinha nos primeiros dias de vida. Tá? Porque compromete o tratamento. Então, se você vai só na observação da criança com surdez, você só vai saber que ela tem surdez quando ela tiver 2 ou 3 anos de idade. Você já perdeu várias oportunidades de tratar essa criança e ela vai conseguir ter uma vida quase normal, mas ela vai ter atraso na fala, ela vai ter dificuldade de desenvolver a linguagem, que você fazendo um diagnóstico quando ela é pequenininha, com meses, você não vai passar por isso. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, já eu volto, continuo conversando com o Dr. Maurício, você pode ligar 3821-4488 e participar conosco. É um instante só. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Nós falamos sobre problemas de ouvidos e que podem causar, inclusive, a surdez. E a gente falava aqui no outro bloco, finalizando, a respeito da questão do teste da orelhinha, da importância dele. Em casa, dificilmente um bebezinho a gente vai perceber, né, doutor Maurício? Olha, isso não, você não consegue perceber. Isso, às vezes, até assim, é um motivo de discussão lá com os pais, que eles falam assim, mas eu bato palma, eu bato uma panela... e eu lembro a eles lá assim, que a gente percebe o som, a vibração sonora, pelo tato. Então, se você bate palma, você tem um deslocamento de ar, a criança percebe isso. Ela vai ter uma excitação da pele, ela percebe isso. E não significa que ela escuta. Mesmo as crianças maiorzinhas, os meninos assim com 1 ano, 2, elas podem responder alguns comandos e depois não responder mais. A gente pode ter suspeita de
surdez nesse caso. Então, assim, você não pode confiar nesses dados. E aí, nesse inicinho, o que é possível se fazer? É possível se ter um desenvolvimento normal, descobrindo bem cedo? A criança tratada na idade adequada, ela vai ser submetida primeiro a um uso de prótese auditiva, e se ela não responde adequadamente, ela vai ser encaminhada para um implante coclear, que é o ouvido biônico. E a gente tem várias crianças aqui em Patos com implante coclear, e assim, quem acompanha esses meninos vê a diferença. Então, aqueles meninos que não tinham interação, que não se comportavam, e depois que faz cirurgia, você consegue conversar com eles conseguem ter uma vida escolar normal, conversam normalmente, como se nunca tivesse tido problema. Mas tem que ser feito na época mas foram certa. tratados na idade adequada. Tá? Então, o implante coclear hoje ele é feito até com 6 meses de idade, já existe indicação de fazer implante. E tem criança, a maior parte com 1 ano de idade já está fazendo implante e vai ter uma vida normal por conta disso. E é um procedimento que, inclusive, é feito no serviço público. Isso né? é feito pelo serviço público. Tá? Isso não é uma coisa nova, já tem muitos anos. Nós temos vários centros em Minas Gerais que fazem isso pelo SUS e não se pode alegar dificuldade nisso. É o que é importante, né? A criança é encaminhada e atendida prontamente. Ok. Bom, nesse caso, então, cuidando na hora certa, com certeza vai ser diferente. Não, né, a vida vai ser outra. Falando agora para os maiores, nós temos aqui uma pergunta do Divino. Ele disse que do telefone 9697, final 50, ele diz que perdeu a audição de um dos ouvidos e fica com uma cigarrinha o tempo todo. O que pode fazer para minimizar isso? Olha, esses unidos, essas coisas que às vezes as pessoas sentem, podem provocar surdez? É sintoma? O que é isso, doutor Maurício? Olha, o zumbido, na maioria das vezes, ele é decorrência da surdez. Tá? Então, nunca o contrário. Ele só teve zumbido porque ele perdeu a audição. Mas aí é no ouvido que perdeu a audição? Na maioria das vezes mas pode ocorrer de você ter um zumbido do lado contrário à perda auditiva. Isso também pode ocorrer. O que a gente sabe é que a surdez ela leva a um mau funcionamento da via auditiva, no sistema nervoso central como um todo. Então, você pode ter distorção do som na área onde você tem perda, nas áreas vizinhas, e isso tudo leva a zumbido. Só que o paciente que desenvolve zumbido crônico, esse zumbido que eles ficam queixando, não é só a perda auditiva. Tá? Normalmente ele tem um perfil psicológico, emocional, que favorece a ele ter um zumbido crônico. Tá? Então, a gente faz o diagnóstico, trata a surdez, mas ele precisa fazer um tratamento a mais para lidar com o zumbido. Mas não vai sumir? Não, o zumbido, assim, dele desaparecer, ele é difícil. O que a gente quer no tratamento é ele seja um zumbido que não interfere na vida da pessoa. É assim, eu faço tudo e não percebo meu zumbido. Aí você fala, e seu zumbido sumiu? Ele fala, vai procurar. Fala, não, meu zumbido está aqui. Mas ele consegue fazer tudo, ele consegue trabalhar, ele consegue ver televisão, ele consegue dormir sem perceber que ele tem zumbido. E isso é o ideal do tratamento. Tá? De desaparecer é muito difícil de se ocorrer. Ok. A Rita diz que o marido está com 73 anos, tem sintomas de Alzheimer e está com surdez quase total. Tem a ver com a doença do Alzheimer? Não, são coisas independentes. O que o Alzheimer vai fazer é acentuar a percepção da surdez, que é o paciente com Alzheimer ele vai perdendo a ligação com o mundo, né? Então, assim, ele já sendo surdo, ele vai responder menos ainda ao mundo externo. A Maria, ela pergunta por que o zunido aparece na hora de dormir. Tem? O que ocorre é assim, o zumbido, ele na verdade, ele aparece quando existe menos som ambiente. Então, se a gente fechar a pessoa num quarto à prova de som, mesmo quem tem audição normal e não tem zumbido, ele vai perceber que tem um zumbido. Tá? Agora, quando você está num ambiente silencioso, então à noite diminui os sons externos, o zumbido vai preponderar. Quando a pessoa tem zumbido, a gente pede para evitar ambientes silenciosos. Inclusive no quarto, ele deixar a televisão ligada e programar para desligar depois que ele dormir, ou ele arrumar uma fonte de água para fazer um barulhinho, ele ligar o rádio, deixar o rádio ligado baixinho, para ele não ficar
só no silêncio. O silêncio acentua o zumbido, mas na verdade é por causa dos outros sons externos que não estão mais presentes. Doutor Maurício, uma pessoa que fica exposta há muito tempo a um som alto, por exemplo, imagino que um DJ que está ali no meio de uma festa, o som está muito alto, ele ainda está com fone de ouvido. Essa pessoa ela pode acabar sendo prejudicada por esse excesso de barulho? Ela vai ter. Vai ser. Tá? A exposição a ruídos muito intensos, eles levam à perda auditiva. E depois você vai ter o zumbido, você pode ter tonteira, labirintopatia por conta disso. Se a gente vai numa festa, por exemplo, e fica ali com o som muito alto, quando chega em casa está sentindo... Isso a gente chama de traumatismo agudo. Então, se você ficar muito próximo da caixa do som, você vai sentir que a audição está pior, você pode ter zumbido, e isso depois de 2, 3 dias desaparece. Agora, quando você tem uma exposição crônica, diária, dificilmente você vai perceber isso. É depois de alguns anos, em média, depois de 8, 9 anos, é que você vai começar a perceber a perda auditiva. Então, o pessoal ele pensa só no agora, né? Fala, mas eu não tenho nada. Não tem agora. Mas ele depois de alguns anos. Tá? Inclusive, os jovens que usam fone de ouvido de maneira frequente, isso já é comprovado que eles vão ter perda auditiva pelo uso do fone. Porque o uso do fone em volume muito alto vai induzir a perda auditiva, como se ele trabalhasse numa fábrica sem proteção. Independente de ser aquele fone de colocar na orelha ou aquele de colocar dentro. É o fone de ouvido. Tá? Porque, na verdade, a gente não tem como fazer uma limitação. A gente fala volume para o leigo, mas a gente fala intensidade do som. Não tem como limitar aquilo. Tá? Então, tem hora que ele põe o volume do som do ouvido na mesma intensidade de uma turbina de avião. Só que está fechado lá e só ele que está percebendo aquilo. E ele vai ter perda auditiva. E isso vai acontecer com um profissional que estiver lá numa fábrica, por exemplo, barulhenta e não usar só que, o protetor. Se ele não usar o protetor, ele vai ter uma perda auditiva. Tá? Isso vai ocorrer também só se você morar do lado de uma cachoeira, você ficar durante muitos anos, você vai ter uma perda auditiva por exposição a ruído. Até se descobriu a surdez por exposição a ruído, no passado, por causa disso, as pessoas que moravam perto da cachoeira, eles desenvolviam surdez. E os médicos da época associaram a surdez à exposição ao ruído da cachoeira. Essa perda auditiva, por exemplo, que começa a se perceber para quem trabalha, um aparelho vai resolver, vai dar para ele a sensação de normalidade ou não, doutor Maurício? Não, assim, isso vai depender da intensidade da surdez. Tá? Então, assim, se ele tiver uma surdez muito grande, profunda, e principalmente se ele tiver, a gente chama de discriminação, que é a capacidade de entendimento da voz, tiver muito reduzida, o aparelho não vai resolver. Aí é só implante coclear, que a gente faz em adulto, faz em idoso também. Agora, se ele tiver uma surdez leve, moderada, severa e com uma boa compreensão da fala, o aparelho tem uma boa resposta. Felizmente, a maior parte dos pacientes estão nesse grupo. Demora-se a perceber, por exemplo, essa perda auditiva, doutor Maurício? As pessoas acabam ignorando e deixando a coisa lá para frente? É uma coisa que a gente fala muito com os pacientes, assim, eles falam assim, agora eu acho que eu não preciso. E assim, quando a surdez está de pequena intensidade, é o ideal você tratar. Porque ela é lenta, mas é progressiva. E quando você começa a notar que você não está escutando bem, normalmente você já tem uma limitação ao tratamento. Então, você tem um limite lá de 40 decibéis de média de perda, a maior parte dos pacientes que ultrapassa esse limite, você já recomenda o uso de prótese auditiva. Porque a aceitação dele vai ser muito melhor. E ele vai perceber que no dia a dia dele vai ficar mais fácil. Você com 40 decibéis de perda, você vai ter vários sons da voz humana que você tem dificuldade de perceber. E vai evitar a progressão, não? Não. A progressão ela depende muito da genética, que é a causa mais comum da surdez. Tá? O que vai fazer é facilitar o tratamento. Então, mesmo que você progrida, você vai regular o aparelho de acordo com a progressão e você vai ter um aproveitamento daquele aparelho. Tá? E outra coisa, assim, você vai ficando surdo, você tem uns tantos de som do dia a dia que você para de perceber.
Quando você coloca o aparelho numa pessoa que tem uma surdez mais profunda, ele não vai tolerar os sons do dia a dia que a gente tolera no dia a dia. Né? Então, assim, a gente escuta barulho de carro, barulho de chuva, de buzina, e o nosso cérebro ele seleciona aquilo lá, ó, isso é descartável, você não percebe. O surdo não sabe fazer mais isso. É o que dificulta muito a adaptação. Eles falam, faz muito barulho, mas é o barulho do dia a dia que ele está percebendo, que o cérebro dele desaprendeu a fazer essa seleção. Se ele persiste com o aparelho, ele gradualmente ele volta a fazer. Eu preciso prestar atenção na conversa. Todo o resto a gente vai ignorar. Resumindo a nossa conversa, é outro problema que quanto mais rápido o diagnóstico, mais fácil vai ser. Mais fácil vai ter. Então, se você já tem dificuldade de entender as pessoas no dia a dia, se o pessoal está reclamando, se está colocando a televisão muito alta, vai ver se você não tem uma perda auditiva, que o tratamento vai ficar mais fácil, quanto mais cedo você descobrir isso. E no caso dos bebês, não esquecerem, gente, do teste da orelhinha. É o teste da orelhinha. Que tá? pode... é importantíssimo você fazer nas primeiras semanas de vida, fazer o teste da orelhinha. Vai fazer diferença. Vai fazer uma diferença enorme no diagnóstico, tá? E no tratamento, principalmente. Ok. Doutor Maurício, obrigada mais uma vez por estar com a gente, pelas informações a respeito dessa questão dos cuidados com a nossa audição, e a gente espera que todos tenham aprendido bem o recado, porque a gente sempre reforça isso. Gente, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil, tudo fica mais fácil. Prevenção é a alma do negócio, né? Então, se a gente vai lá, faz o teste, não tem nada, ótimo. Foi lá, conferiu, não tem nada, é uma coisa transitória, melhor ainda, né, doutor Maurício? Exatamente. Melhor tá? para todo mundo. E quando dá algum probleminha, a gente investiga. A maior parte das vezes não vai ser nada sério, você vai para casa tranquilo. Agora, se tiver algum problema, a gente tem como tratar isso. Né? E o mais importante é isso, você tem que tratar na época correta. Certinho. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer estar aqui, estou esperando ansioso a próxima vinda. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Um abraço a todos, viu? boa noite. Nós vamos para um rápido intervalo e já tem mais saúde. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Tem recado especial da Flávia para a gente dormir bem e acordar muito bem, ter um dia a dia melhor. Flávia, com você. Boa noite, Viviane. Boa noite aos telespectadores do programa Mais Saúde. Hoje eu não estou aí no estúdio com vocês, mas eu estou aqui direto da loja dos colchões Oriental J2000, que fica na Praça Desembargador Frederico, número 5, no centro aqui de Patos de Minas. Gente, eu estou aqui para mostrar para vocês hoje um dos colchões que você pode escolher aqui na loja. Nós temos colchões solteiro, casal, de vários tamanhos, de várias alturas. E hoje eu quero mostrar para vocês um dos dispositivos, uma das opções que o colchão Oriental J2000 pode oferecer, que é a vibromassagem. Vou ligar aqui agora, pena que não dá para você aí de casa sentir. Mas a vibromassagem, ela oferece para a gente uma drenagem linfática. Imagina só você acordar, você programar o seu colchão para te acordar com uma drenagem linfática, que é uma drenagem muito gostosa, muito suave, mas que dá muito resultado. Então isso vai ajudar você a melhorar a sua circulação, a descansar o seu corpo. Então isso diminui as suas dores lombares, sua musculatura vai relaxar e com isso você vai dormir muito melhor. Por isso, você pode programar, então, do jeito que você quer. Se você quer muita massagem nas suas pernas, menos nas suas costas, você programa dessa maneira. Se você quer mais nas costas, menos nas pernas, você programa assim também. Basta você adquirir um colchão Oriental J2000 e você vai ter toda essa tranquilidade na sua casa. Você liga então para o 0800 943 2000, pede uma visita sem compromisso e o pessoal vai te atender muito bem na sua casa, vai te explicar tudo sobre esse colchão, que é uma maravilha. Eu uso e recomendo. O colchão Oriental J2000 me fez dormir muito melhor. Olha, Viviane, tem promoção. Você adquirindo o colchão Oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Muito obrigada, Flávia, pela sua participação e também ao Colchão Oriental J2000 pela parceria com o programa Mais Saúde. Toda terça-feira a gente tem aí o recadinho especial para você de casa. Agora a gente muda mesmo um pouco de assunto e vai falar de comemoração. O Hospital Regional Antônio Dias tem mais motivos para comemorar. São 10 anos de um atendimento diferenciado.
para o atendimento com as mamães, né, nos partos, na maternidade e atendendo o UTI neonatal, que é outro diferencial, gente, que a gente está falando de uma luta pela vida de bebês que muitas vezes, e esse é um dos diferenciais também, são muito pequenos, muito prematuros, e nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa história com profissionais que estão diretamente ligadas a essa área, diretamente ligadas a esse atendimento e que com certeza guardam aí lembranças valiosas desses momentos. Para começar agora eu vou conversar com a Vanderleia Geralda Gonçalves, que é técnica em enfermagem e está nesses 10 anos, né, Vanderleia? Boa noite. Boa noite, Viviane. Com certeza, né, nós estamos aí exatamente a 3 de novembro de 2005, né, se fez essa nova abertura da maternidade, que antes existia partos no hospital regional, porém não com o nível de assistência que a gente tem hoje. Então, a gestão da época, né, inovou, né, resolveu direcionar a assistência do regional. Então, se definiu que seria trauma, né, urgência e emergência para trauma e assistência à maternidade. Essa abertura aconteceu em novembro e daí veio em conjunto a UTI neonatal, né, que deveria dar esse suporte também, porque nasceria essas crianças prematuras. Quer dizer, é um suporte diferenciado mesmo, Com né? Com certeza, porque é uma equipe multidisciplinar, né, que presta essa assistência hoje, né, e sem a UTI realmente não teria como a gente fazer. E hoje, Patos atende a macro-região, né, são mais de 600 mil habitantes aí, além, né, da cidade, e a gente está esses 10 anos com grandes avanços, né, a passos lentos talvez, mas assim a gente entende que a gente constrói aos poucos, né, não é de um dia para o outro que a gente vai fazer aí, uma grande assistência. E isso, para nós que estamos lá esses 10 anos, é assim, é motivo para comemorar mesmo. Com certeza. Hoje a gente fez essa abertura e realmente, assim, para nós foi muito emocionante a gente relembrar de quando a gente começou, né, todo o processo que foi iniciado. Né, a gente até agradece muito aquela gestão, né, do regional da época, que acreditou mesmo que poderia dar certo. E estamos aí para provar que deu certo. Né? O hospital hoje ele é na área científica também, né? Tem a questão dos internos da medicina que estão lá estagiando. Foi implantado também a parte de obstetrícia e ginecologia. A gente tem hoje a residência médica, né? Que já é uma realidade, um grande avanço nesses 10 anos também, que nasceu praticamente, né, essa residência junto com a maternidade. E outro grande avanço foi a vinda dos enfermeiros obstetras, para que pudéssemos alavancar aí e efetivar a assistência humanizada. Né, que é o objetivo hoje do Hospital Regional, que é uma instituição da rede FEMIG, que trabalha muito essa questão da humanização. E se a gente for pensar bem, há 10 anos tem muita criança que não estaria aqui se não fosse esse cuidado especial, né? Com certeza. Hoje a UTI tem uma equipe multidisciplinar também, né? E que a Fernanda, que está aqui comigo, vai falar um pouquinho dessa assistência, né? E é o conjunto, né? Hoje, maternidade que engloba o bloco obstétrico, né? A maternidade que tem 17 leitos, tem também a Casa da Gestante com 10 leitos, que dá assistência para as mães que esses bebês ficam no neonatal. Né? Que são mães que moram fora, às vezes, que não têm onde ficar. Então, a Casa da Gestante também é para isso. Além também de servir também de repouso para algumas pacientes que precisam de um acompanhamento mais especializado, um acompanhamento mais de perto durante a gestação. Ok. Eu vou falar também com a Fernanda Veloso Soares, que é enfermeira. Fernanda, boa noite. Um prazer boa noite, ter você. Viviane. Fernanda, a gente estava falando que um dos diferenciais é justamente que o Hospital Regional trata bebês muito prematuros, né? É um diferencial isso? É um diferencial, sim. O Hospital Regional ele é referência em gestação de alto risco e, principalmente, em receber aqueles bebês bastante prematuros, que são aqueles prematuros de uma gestação de 28 semanas, que uma gestação normal é em torno de 40 semanas, e prematuros de extremo baixo peso, que é aqueles
bebês com peso inferior a 1.000 gramas. A gente já teve casos de bebês com peso inferior a 600 gramas. Nossa. Isso, então o hospital regional está capacitado para acolher esses bebês e prestar um suporte adequado. A gente conta com uma equipe multidisciplinar de altíssima qualidade. A gente tem enfermeiro especialista, que também foi um marco que o hospital regional, ao longo desses 10 anos, conquistou, que foi os enfermeiros especialistas, que a partir de 2011, o hospital teve o ganho de enfermeiros neonatologistas e enfermeiros obstetras. Então, a gente está sempre tentando avançar com isso. Cuidar de um bebezinho nessa idade exige realmente, é muito diferente, né, Fernanda? Sim, é muito diferente. Principalmente, a gente tem que estar sabendo lidar com aquela família, né? Porque a mãe, ela tem aquele bebê imaginário que ela passa. Então, se ela tem uma gestação prematura, ela sofre com isso. A mãe acompanha no dia a dia? Sim, os pais, eles têm livre acesso à UTI neonatal, 24 horas. E como a Vanderleia falou, aquelas mães que não residem em Patos, elas podem ficar na casa da gestante. Às vezes tem também situações que a mãe mora aqui em Patos, mas mora longe, ou às vezes a condição não permite que ela fique deslocando várias vezes até o hospital. Então, a gente tem dentro do hospital a casa da gestante, e lá ela pode se acomodar, tem as refeições, ela pode fazer todas as suas necessidades e acompanhar 24 horas o seu bebê. E lá na UTI, a gente tenta não tirar esse vínculo dela. A gente presta esse cuidado, a gente acolhe essas mães, que elas venham a participar do cuidado, do banho. É importante manter essa relação também. É importante o vínculo. Do bebê, né? Isso, porque às vezes um bebê de 600 gramas, ele pode permanecer até 3 meses na UTI. Então, a gente não pode privar essa mãe. Claro. E isso, como profissionais, a gente tenta estimular muito o vínculo afetivo entre os dois. Então, a mãe participa dos cuidados. A gente também tem a questão da humanização. Um marco importante é a realização do método canguru, que é a mãe ficar pele a pele com o bebê o mais tempo possível que ela conseguir. E a gente vê os benefícios imensos para esse recém-nascido. É motivo para comemorar mesmo. É motivo para comemorar mesmo. Histórias, gente. Eu imagino que ali acontece tanta coisa, porque você está vendo uma luta pela vida ali, porque são bebês muito pequenos, e aí acaba guardando muita história, Vanderleia, nesses 10 anos aí. Com certeza, né? Tem algumas histórias aí, né? Que acaba que no decorrer são várias, né? Mas, assim, a gente tem muito sucesso, graças a Deus, porque algumas crianças que vão, né? A gente tem uma história interessante de uma mãe que teve gemelares lá, né? Com 35 semanas, então, muito pequenininhos, todos dois foram para lá, para o NEO, né? Teve, graças a Deus, com um período menor, né? Mas que saíram, a gente tem notícias, da região, inclusive. E, assim, são crianças que estão super bem hoje, né? Estão desenvolvendo. Tem, inclusive, o NEO acompanha, né, Fernanda? Essas crianças mais de perto, porque as mães postam fotos, né, no Cria blog. Uma relação diferente. Cria, assim, acaba sendo uma família, né? Porque ali a gente cria um vínculo, o vínculo com a mãe, o vínculo com o pai, né? Até os avós também, que estão mais próximos, né? E essa é uma família mesmo, e, assim, e esse vínculo ele é gostoso, porque, assim, você presta uma assistência e você vê o resultado dessa assistência, né? Daí o nosso motivo de comemorar, sim, porque a gente teve grandes avanços, nós acreditamos, assim, que ainda tem muito que ser feito, com certeza. Mas está vindo aí o banco de leite, né? Que outro ganho, né? Que é outro ganho, né? Que as meninas vão estar falando posteriormente. Porque, assim, esses bebês que ficam no NEO, eles precisam de um leite adequado também, né? Então, a gente quer, através desse banco de leite, melhorar ainda mais essa assistência, né? Que é preconizado para que essas crianças, né, sejam mais bem, evoluam melhor o tratamento delas. Claro. Né? Porque o leite materno, ele é também praticamente um medicamento, né? Com certeza. Então, a gente está nessa luta, né, por esse banco de leite também.
E tem vários projetos, né? Não param por aí. E a gente está contando assim, com a colaboração da atual gestão, né, administrativa do Hospital Regional, né, da rede FEMIG como um todo, que tem esse interesse que o hospital cresça mais, porque Claro. como somos referência, isso hoje nós já somos pequenos, né? Então a gente precisa ampliar essa assistência, porque o município já é uma necessidade da região, na verdade. Claro. Né? E histórias são muitas, viu? Com certeza. Fernanda, tem alguma coisa, alguma situação que te marcou nesse período? Sim, os prematuros extremos, aqueles abaixo de 600 gramas, às vezes 590, aqueles que passam bastante tempo, a gente acompanha a mãe, o pai ali, ela sofre, e é gratificante ver esse bebê saindo bem. E também um caso que já me marcou bastante foi uma mãe que ela já teve vários abortos espontâneos, então ela queria muito filho. Eu não me lembro o certo, mas eu acho que foi aproximadamente 7 abortos. E essa criança, ela nasceu prematura, ficou no NEO, ficou extremamente grave e saiu ali em aleitamento materno. Então, Que é maravilha. muito gratificante. Quer dizer, é ver o dever cumprido mesmo. É o dever cumprido. Que ótimo. Bom, e isso está sendo registrado, essas crianças que passam por lá, né? Sim, até este ano, a gente criou uma página no Facebook, que é Passo a Passo da UTI Neonatal, e as mães postam as fotos, e a gente acompanha passo a passo como esse bebê está evoluindo. Aham. A satisfação é maior ainda. É imensa. Nós vamos para um rápido intervalo, já eu volto, a gente continua falando a respeito desse assunto, é um instante só. Estamos de volta com o programa Mais Saúde, agora para o nosso último bloco, falando ainda a respeito dessa comemoração tão especial do Hospital Regional, que é a UTI, que é a maternidade, um atendimento diferenciado e que já promoveu aí tantas vidas que com certeza quem está vendo o programa está se lembrando que já passou por ali e sabe muito bem a diferença que fez. Eu vou conversar agora com a Cirlei Aparecida de Queiroz, que é técnica de enfermagem. Cirlei, boa noite, prazer ter você aqui. Tudo bem? Motivo para comemorar mesmo? Demais, demais. Muita coisa mudou. Mudou. O que você pode destacar para a gente? O destaque e a grande inovação, né, o grande avanço, um dos maiores, é a chegada dos enfermeiros obstetra, né, na rede, né, da FEMIG. O que significa isso, para quem está em casa entender? O enfermeiro obstetra, ele tem aquele acompanhamento de perto na evolução do trabalho de parto e ele tem assistência mais humanizada também, com a grande equipe também que está lá acompanhando a evolução do trabalho de parto, que é muito importante, a chegada dos enfermeiros obstetra. Esse acompanhamento pode fazer diferença, por exemplo, no finalmente, né? Isso. Tem toda uma evolução, né, que vem acompanhando com a avaliação dos batimentos do BCF da mãe, né, intraútero, que a gente tem aquela evolução e a enfermeira obstetra entra para estar orientando a equipe de enfermagem, os técnicos, né, de enfermagem e também os residentes de medicina, da ginecologia obstetrícia também, que soma os esforços também lá no pré-parto, que soma também na maternidade também, que eles dão esse suporte também. E é bem inovador, porque a gente tem mais segurança, né? E fica um trabalho melhor, o número de morte, ou então o número de alguma coisa, vem a detectar com esse acompanhamento e também dos acompanhantes, né? A paciente, né, a parturiente lá, e a gestante, ela tem o direito do acompanhante 24 horas, que isso também faz a diferença na evolução lá do trabalho de parto, no pré-parto. Que ótimo. Nós vamos conversar também com a Eliana Rezende, que é enfermeira obstetra, né, Eliana? Boa noite. Boa noite, Viviane. Motivo para comemorar mesmo? Muito motivo para comemorar. Eu estou aqui somando nessa comemoração há 3 anos já, né? Que eu cheguei aqui, a gente chegou... Os enfermeiros obstetras chegaram no Hospital Regional em 2011, né, que a gente começou ao nosso trabalho, ao nosso ganho. E mudou o andamento da coisa. Isso, mudou o andamento, que a gente faz acompanhamento com a paciente em trabalho de parto mais de perto. A gente tenta fazer um trabalho mais humanizado. Então, assim, a gente tem dificuldades, porque o nosso espaço é limitado,
né? Então, lá no pré-parto a gente tem 3 leitos. Lá a gente faz trabalho com bolas suíças que a gente faz com as pacientes. A gente tem banqueta, tem o banho para relaxamento, para alívio da dor também, que a água é muito importante para o alívio da dor. Até a chegada de vocês, esse trabalho não era feito? Não, esse trabalho não era feito. E agora, com a chegada da gente, começou a ser feito, e a gente sempre fica inovando, procurando coisas novas, que dá para a gente fazer, a gente está fazendo, né? Porque a nossa limitação de espaço é muito pequena. Então, assim, mantendo a privacidade das nossas pacientes, que a gente sempre mantém a privacidade dela, e lembrando que a gente tem o acompanhante. Então, 3 leitos, o espaço é pequeno, tem a gestante e o acompanhante, que é direito garantido por lei, toda paciente, toda gestante tem o seu acompanhante. E muitas vezes vocês vão atender casos que são justamente dessas mães que vão ter um bebê prematuro e que já está numa situação difícil, já é um momento difícil, né? Isso. Mas assim, a gente conversa, orienta, dá uma orientação para os acompanhantes, mesmo para a mãe. A gente tem uma equipe multidisciplinar, lá dentro do bloco a gente tem o enfermeiro, os técnicos de enfermagem, nós contamos com o pediatra 24 horas, né? O ginecologista, obstetra, 24 horas também, e temos os residentes em ginecologia obstetrícias, que está com a gente 24 horas também. O trabalho, assim, é diferenciado, né, Cirlei? Vocês são treinados para um atendimento diferenciado. Isso. A equipe tem todo um treinamento específico para a área, para atender a mãe, a criança, né, o recém-nascido, e os acompanhantes também, que soma, né? A gente também orienta eles na entrada da evolução do trabalho de parto, quando a mulher também vai ganhar o neném. A gente orienta onde posicionar, né, o lugar que o acompanhante vai ficar lá no pré-parto. A gente também orienta ele. E uma das coisas também mais importantes, também, né, que é a acreditação, né, da ONA, da acreditação hospitalar, né, de nível hospitalar, que a gente passou para o nível 1, nível 2, e a gente está encaminhando agora para a acreditação do nível 3, que isso é um diploma, uma certificação, né, que nos dá o direito de mostrar que o nosso trabalho realmente é reconhecido, porque a gente trabalha em cima de treinamentos, né, específicos, as áreas, a gente tem sempre treinamento, a gente está sempre assim, sendo acompanhado para que a gente não leve em rotina, e sim fazer um trabalho de urgência e emergência, né, nas áreas específicas também. Claro. Eliana, as jovens mamães, as primeiras viagens, aquelas bem adolescentes mesmo, elas realmente precisam desse atendimento diferenciado para tornar esse momento mais facilitado, por exemplo? Precisam. A gente trabalha bastante orientando elas, o acompanhante, porque a mãe que vai acompanhando ela fica ansiosa. Mesmo o pai do neném é uma novidade, então fica todo mundo ansioso. Tendo a gente lá, a gente já vai conversando, explicando para ela como é que é o trabalho de parto e deixando elas mais calmas. E a gente faz esse trabalho lá no bloco obstétrico e a gente trabalha assim também no alojamento conjunto. Que a gente também tem alguns plantões que é coberto com enfermeiro obstetra lá no alojamento conjunto. Lá a gente tem 17 leitos do alojamento conjunto. A gente tem, lá é dividido, a gente tem 10 leitos que é específico para puérperas, que é pós-parto, para gestantes de risco habitual, que elas têm 2 enfermarias. E a gente tem mais 2 enfermarias que é para gestantes de alto risco, que são gestantes que têm diabetes, que precisam fazer um controle mais de perto, então elas fazem esse controle com a gente, no alojamento conjunto. Então elas ficam internadas por algum tempo, até normalizar, para depois elas ganhar alta. Algumas ficam com a gente por algum tempo, vai para a casa da gestante, retorna para ter o bebê. Falando de comemoração, é a chegada do banco de leite que vem, acho que, reforçar esse trabalho que vocês já fazem, né? Que vocês fazem durante o trabalho de parto, para a chegada do bebê, que elas fazem depois na UTI neonatal, caso seja necessário que essas crianças tenham esse atendimento diferenciado. E a chegada do banco de leite, eu acho que vai ajudar a reforçar ainda mais esse bom trabalho.
Isso, o banco de leite está para chegar, né? Então a gente está trabalhando no projeto, nos projetos ainda, fazendo orçamentos de equipamentos para a gente engatar na construção dele. Então, a gente, com o banco de leite, para a gente vai ser um ganho muito grande, porque os nossos bebês, tanto do NEL, do alojamento conjunto, que precisa de algum complemento, que é a fórmula, a gente não tem o leite materno, né? Então, aí, com o banco de leite, isso vai ser um ganho muito bom. Com certeza. E tanto para ajudar não só o nosso CTI, mas atender a região também. Com certeza. Contar para todo mundo. Gente, falando de comemoração, tem coisa boa de lembrança, Sirlei, desse trabalho realizado ali, desse momento tão especial que vocês acompanham? Tem. A gente tem muitas lembranças. Eu acho que os pré-termos, né? Os bebês pré-termos, as mães que estão lá, que acreditam que o nosso trabalho, juntamente toda a equipe, que vai fazer com que tenha todo o processo de encaminhamento, né, no nascimento, desde o encaminhamento para a incubadora, para levar para o CTI neonatal. Então, assim, existe toda aquela segurança. E somos treinados para isso. Então, a história em si é uma história muito boa mesmo. A gente tem várias histórias, né? Acho que falar alguma aqui, às vezes eu poderia estar esquecendo outra, mas assim, a gente tem sempre um a mais. Mas eu acho que os bebês prematuros e todo aquele encaminhamento e toda aquela e acreditar que o bebê vai ficar bom, eu acho que essa é a melhor história, né? A melhor história de que vai dar tudo certo, né? E o hospital é bom em todos os setores, não só na maternidade, né, no CTI, mas em si, eu acho que todos somam, né? Vai para casa com a sensação de dever cumprido mesmo. Isso, né? Muito bom mesmo. Que ótimo. Tem, Eliana, alguma história interessante, alguma coisa que te marcou nesse período lá? Histórias são várias, né? E assim, o que eu acho mais importante, muito gratificante para a gente, é que quando a gente está no mercado, em algum outro lugar, vem alguém e fala, nossa, você assistiu o meu parto. Isso para a gente é um reconhecimento muito grande. E assim, história marcante. É quase diária, né? É quase diária. Então, assim, não tem que ficar falando E uma coisa que a gente está caminhando é para a gente credenciar o nosso hospital amigo da criança. Então, assim, a gente já tem alguns ganhos, que o neném, quando ele nasce, na hora do parto, ele já nasceu e ele já vai amamentar. Então, antes do pediatra fazer os cuidados, eles já estão amamentando. Isso é um ganho que a gente está tendo agora. Quer dizer, está sendo feito trabalho diariamente para que as coisas cada vez melhorem mais. Isso. Daqui a pouco nós vamos ter muita coisa para comemorar mesmo. Várias outras novidades ainda, né? Com certeza. Os nossos desafios são grandes e a gente está aí para superar tudo. Bom, eu acho que trabalhar nessa área, o empenho é muito mais gostoso, né? Porque o resultado final normalmente vai ser uma família ali realmente saindo muito satisfeita com o bebê nos braços, mesmo que seja aquele que permaneça lá por algum tempo, mas com o atendimento, com o cuidado adequado, né? Nosso tempo está acabando, mas aqui vocês são só representantes do grupo, né? É muita gente? É muita gente. A gente tem a equipe do CTI neonatal, do alojamento conjunto e do bloco obstétrico. E a gente quer agradecer, em nome de toda a equipe, agradecer todo mundo por esse trabalho que estão desenvolvendo, não só para os funcionários da enfermagem, médico, mas sim, da equipe de limpeza, toda a equipe, um todo do hospital. Cada um contribui com alguma coisa para somar lá no final. Com certeza. Dá certo. Que coisa boa. Gente, foi um prazer receber vocês aqui no programa para falar dessa data, dessa comemoração. E a gente espera em breve poder contar cada vez mais essas novidades, o que está acontecendo, o que Patos de Minas ganha, o que a nossa região ganha, com essa segurança de ter esse tipo de atendimento, de ter profissionais preparados para fazer esse atendimento. E é uma satisfação nossa, com certeza, é uma comemoração que muitas famílias hoje estão fazendo, porque estão com seus filhos aí, justamente por causa dessas pessoas e desse trabalho diferenciado que vem sendo realizado. Obrigada e parabéns para vocês. Eu espero que a gente possa encontrar depois para falar de outras coisas, que vocês voltem para contar de coisas boas de novo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, né? E mais sucesso ainda. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente?
Nós agradecemos a você de casa que esteve conosco no programa Mais Saúde desta terça-feira, aos nossos parceiros, ao Tiago Lima e toda a equipe dele, que fica na Rua Cônego Getúlio 525, o telefone é o 3825-8378, que cuida da minha maquiagem, do meu cabelo toda terça-feira para estar aqui com você no programa. A Enigma, que tem moda nova todo dia, me veste toda terça-feira para o programa também, fica na Rua General Osório 207, o telefone 3823-3955. E a Apolo Floricultura, que sempre enfeita o nosso estúdio toda terça-feira, hoje com um arranjo artificial de boca de leão. O telefone é o 3822-2200, cheio de opção para você em casa. Obrigada pelo carinho. Terça-feira que vem tem mais saúde. Você fica agora com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. E nós temos encontro amanhã, 11h30 da manhã, no 30 Minutos. Boa noite.